Você colocou no chat? Uhum. É Sim. que não aparece pra mim, pelo menos. Não? Não. Ué. Pra mim apareceu. Consegui baixar e salvar. É, deve ter entrado depois. Ah, então eu vou mandar de novo. Pode ser isso. Mandando. Então, aqui começando, então, que eu havia esquecido de gravar, então nós estamos discutindo, em linhas gerais, a obra, né, que é uma obra que tenta articular como os pais fundadores do neoliberalismo viabilizaram dentro da sua teoria espaços para legitimar um autoritarismo estatal e também um conservadorismo. Então, existe uma potencial aproximação entre neoliberalismo, autoritarismo estatal e conservadorismo, muito embora os efeitos desse conservadorismo e desse autoritarismo que nós vemos hoje em dia nas democracias contemporâneas não tenham se formulado, se valido de aspectos teóricos do neoliberalismo, porém repercutindo na prática de uma forma não exatamente igual a qual eles colocavam. Então, é uma obra que demanda uma atenção maior, não é fácil. Então, aqueles que tentaram ler, eu aqui, então, vou tentar analisar essa minha introdução aqui, até onde der no nosso tempo, não quero passar muito do tempo, mas fiquem à vontade para fazer comentários, dentro daquilo que leram ou que não leram, ou que não ficar muito claro, o objetivo aqui é ser claro. Né? Então, a obra inicia constatando a ascensão da extrema-direita na ocupação de espaços de poder no âmbito das democracias liberais ao redor do globo, estando a cada dia mais verificáveis nas ruas, nas redes sociais, né? Nas estruturas de poder estatal, o ódio como um significante, né? como uma estrutura, né? um afeto que conduz a política. Né? E aqui eu tenho alguns momentos que eu trago citações diretas dela. Né? Cada eleição traz um novo choque, neonazistas no parlamento alemão, neofascistas no italiano, o Brexit, conduzido pela xenofobia, alimentada por tabloides, a ascensão do nacionalismo branco na Escandinávia, regimes autoritários na Turquia, leste europeu, e fundamentalmente Donald Trump, o que provocou mais ela, claro, uma estadunidense, todo esse elemento que envolve ela como uma autora também homossexual, evidentemente, isso vai envolver pontos importantes dela, mais caros a ela. Mas, evidentemente, aqui nós podemos, aqui no grupo de estudos, eu me sinto mais à vontade de falar sobre isso, nós podemos colocar perfeitamente o governo brasileiro. Né? Caberia como exemplo, tranquilamente aqui. A aposta em discursos de moralização, satirização, indignação e denúncia de escândalos perante os principais autores que estão envoltos nesse cenário de autoritarismo e conservadorismo tem se mostrado infrutífero. Né? Então, ou seja, mais ou menos o que a gente faz, né? Que o trabalho de resistência a governos autoritários que nós temos visto, de demonstrar como são imorais, de ridicularizá-los, de denunciá-los, acabam não tendo muito uma reverberação da qual imagino que a maioria ou todos que estão aqui presentes sentem, né? Como é possível isso no cenário global, podemos falar mais talvez nos Estados Unidos e no Brasil, como isso acaba não sendo visível, assim, não sendo trazendo essa dimensão. Né? E além de ser infrutífero, também, segundo ela, podem se tornar obstáculos nessa construção de estratégias realmente sérias e alternativas realmente robustas para desafiar essas forças autoritárias e conservadoras. Né? Nós temos dificuldade até mesmo com a nomenclatura. Hoje em dia estamos falando de autoritarismo, fascismo, populismo, democracia não liberal, liberalismo antidemocrático, plutocracia de extrema-direita, plutocracia que significa o governo nas mãos de poderosos no ponto de vista econômico, ou outra coisa.
A autora analisa que a incapacidade de se voltar contra esse cenário se deve, por um lado, pela crença cega no legado. Nós acreditamos nas instituições ocidentais, né? Nós acreditamos no progresso, que tem a ver lá com o positivismo, acreditamos no iluminismo, nas conquistas da democracia liberal, e por outro lado também porque, além de nós termos uma crença que as instituições vão dar conta, também as análises gerais que se tem sobre o liberalismo não combina, não analisa muito bem, não consegue fazer uma articulação muito precisa sobre o que envolve o libertarianismo. O que seria o libertarianismo, pessoal? Libertarianismo, ele seria uma corrente do liberalismo. Nós falamos no nosso primeiro encontro, né? O liberalismo vem como uma corrente teórica fundada lá pelos os iluministas, fundada lá pelos racionalistas do século XVII, XVIII, fundamentalmente, para bater de frente contra o absolutismo e também representar a ascensão daquele grupo de pessoas que estavam ascendendo ao poder, né? Que eram os burgueses, enquanto lá eles já estavam cansados enquanto eles lá no século XI eles eram considerados lá uns muambeiros, do século XVII, XVIII são os grandes banqueiros. Então o liberalismo vem como uma corrente importante, nós vimos isso, né? É diferente liberalismo, libertarianismo e neoliberalismo. Então o liberalismo vem com aquela ideia de menos intervenção do Estado na economia, com a ideia de também representar a liberdade não apenas do ponto de vista econômico, mas também da liberdade política, liberdade de voto, liberdade de crença, liberdade de opinião. Então, são elementos importantes aí. Claro que dentro dos pais fundadores do liberalismo, nós já vimos isso, alguns se focaram mais na pauta econômica, outros se pautaram mais na pauta política, mas como eu também tentei trazer no primeiro encontro, é difícil articular um discurso eminentemente liberal por parte das ideias fundadoras do liberalismo, que tentem desconectar aquilo que nós vemos muito comum no Brasil. Né? Eu sou liberal na economia e não sou liberal nos costumes, coisas do tipo. Então, o liberalismo vem nesse sentido. O libertarianismo representaria correntes assim de um liberalismo na enésima potência, de total batida em retirada do Estado. O libertarianismo seria assim: o Estado serve para quê? O Estado serve fundamentalmente para garantir a segurança, ou seja, policiamento, prisões, e fazer políticas que mantenham a liberdade de mercado, mais ou menos assim, cada um por si total, assim, cada um que se vire com base em toda uma ideia de um darwinismo social, um sistema de recompensas sociais, partindo do pressuposto, numa metáfora da corrida, que todos nós temos a mesma igualdade de condições, então o Estado ele é sempre um problema, mas em nível hard, né, em nível assim, extremamente deslocado de qualquer função igualitária. Então, as análises não conseguem combinar muito bem libertarianismo, que seria uma corrente, essa corrente assim, do Estado, da ausência de Estado quase que total, moralismo, autoritarismo, nacionalismo, ódio ao Estado, conservadorismo cristão, racismo. Essas novas forças autoritárias complementam as bases já familiares do neoliberalismo. Então, a ideia é que, tentando explicar em linhas gerais para vocês, as análises que se tem muitas vezes, vai ser bem claro no resumo, ela traz isso na introdução, ao longo do texto, né? Que parece que há uma articulação em paralelo que tenta analisar esses elementos já familiares da discussão neoliberal, que isso seja desmantelamento de direitos trabalhistas, né? Demonização do Estado social, tudo que soa social é comunismo, tudo isso no Brasil, a exaltação da liberdade e a naturalização das relações humanas e estatais, as dinâmicas empresariais, ou seja, muito comum a idade que liberdade é reduzir a liberdade como liberdade de consumo, tudo isso aí faz parte da pauta chamada de neoliberal, mas então o problema que ela vê é que as análises em geral acabam não costumando fazer um atrelamento entre como essas facetas já conhecidas do neoliberalismo podem se articular a essas dimensões ligadas ao autoritarismo, conservadorismo, etc. Tá? Muito embora possa, à primeira vista, ser o discurso soar ao contrário. Né? Soar ao contrário em que sentido que ela coloca na página 10? Né? Porque
em tese, é muito comum isso, né? É muito comum nós vemos assim, eu sou um liberal, as pessoas se dizendo, muito comum isso, como a discussão sobre liberalismo, e toda essa discussão no Brasil, ela acaba sendo muito, muito frágil, as pessoas não fazem ideia do que elas estão falando quando falam liberal. Eu falei no primeiro encontro, e tentei falar sobre isso, então, o que ela está querendo dizer aqui é que existe essa articulação entre autoritarismo e esse modelo de neoliberalismo, essa revisitação do liberalismo, embora pareça ao contrário, porque em tese, né, nós teremos assim uma discussão que envolve liberdade, mas ao mesmo tempo pessoas falando contra o casamento homossexual, todas essas questões assim que em tese são contrárias à liberdade, né? Se falam assim em ciência e razão, em negacionismo científico, antivacinas, etc. e tal. Então, em tese, a pauta que ressoa fundamentalmente sobre o amuleto da ideia de liberdade, ela não deveria ser tão impositiva assim. Tudo claro, pessoal? Estou tentando mastigar bem aqui para a gente entender ponto a ponto. Qualquer coisa, questionem aí oralmente ou no chat para a gente tentar esclarecer. Diante disso, a autora analisa que a narrativa comum da esquerda... Deixa eu ver aqui o que foi comentado. A narrativa comum da esquerda, né? A esquerda média, os discursos de esquerda, ao interpretar o fenômeno do neoliberalismo, percebe que o desenvolvimento das dinâmicas neoliberais das últimas décadas produziu o escape dos estados, a batida e retirada dos estados do seu papel de promover políticas igualitárias, passando ele a agir como um mero serviçal de oligopólios multinacionais e financeiros. E em meio a esse itinerário, plutocratas, ou seja, esses conservadores endinheirados, se inseriram no cenário e o manipularam brilhantemente para escrever também seus interesses. Aproveitaram o contexto para, em paralelo, engatilhar discursos que promovem os valores da família, uma ideia mítica de um passado de pessoas felizes, cristãs, Make America Great Again, todas essas coisas assim, esses discursos que se revalem a um passado mítico, onde cada um sabia o seu lugar, da ordem, do espaço da ordem, seu lugar na comunidade, da cristandade, da masculinidade, da branquitude, patriotismo, militarismo e tal. Então, o que ela quer dizer é o seguinte, os discursos da esquerda dizem o seguinte: tivemos primeiro uma guinada empresarialista dos plutocratas, tentando impor essa racionalidade neoliberal, e, em paralelo, os reacionários, né, os conservadores, pegaram carona nesse discurso e foram atrás. Né? Não quer dizer que isso está totalmente errado, mas é porque ela quer dizer que existe uma potencialidade de articulação entre os dois fenômenos, não são tão isolados ou separados assim quanto se parece. Então, o ponto central da obra é tentar demonstrar como, dentro da teoria neoliberal, ela abre espaço para entrar esses elementos aí. Além das políticas de estado de bem-estar, estado de bem-estar, como nós temos isso, né? Passada a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos toda aquela discussão envolvendo Guerra Fria, capitalismo, socialismo. Então, os países capitalistas, eles se valeram do welfare state, estado de bem-estar social, para promover, assim, então, nós vamos ter estado, uma economia de mercado, uma liberdade de mercado, porém o estado de bem-estar é um estado que vai manter a responsabilidade pelo social, né? Vai manter saúde, educação, saneamento, bens culturais, ele vai estar ainda disposto a fazer parte dessa dimensão de bem-estar, mesmo numa economia de mercado, né? Mesmo a livre iniciativa sendo preservada. Então, a ideia de bem-estar social seria isso. O que nós chamamos também de social-democracia. Social-democracia é o quê? É um Estado muito social com uma liberdade de mercado. No socialismo seria o quê? Um Estado muito social, onde o Estado detém os meios de produção. Então, que gera uma série de problemas também, como nós sabemos. Então, em termos históricos, nós podemos perceber que, a partir, fundamentalmente, dos anos 70, nós temos uma série de problemas internacionais, crises do petróleo, o desmantelamento dessa dimensão social, que vão abrir espaço para o discurso neoliberal. Né? Essa ideia do Estado é um problema.
Então, além dessas políticas de bem-estar, saúde, educação gratuitas, bastante investimento em dinâmicas sociais, né? Agora nós temos outros inimigos dessa prosperidade, da prosperidade do mercado e da liberdade dos indivíduos, também os imigrantes, os muçulmanos, as pessoas que têm, os libertinos, eu coloquei aqui, pessoas que têm uma sexualidade diversa da heteronormativa, qualquer outra minoria que tente fazer algum tipo de ensaio discursivo que reivindique alguma dinâmica de igualdade. Né? Então, ali na página 14 do livro, ela traz alguns exemplos, né? Exemplos que vão lá, temos bem no Brasil isso, demonização dos imigrantes, demonização de homossexuais, enfim, negros e tal. Não é só mais o problema, deixou de ser no século XXI, principalmente nos 10 últimos anos, não só esses ataques a políticas de bem-estar social, e sim também esses símbolos aí, que as slogans de campanha mostram bem. Né? A síntese da narrativa trata a multiculturalidade, né? Esse apelo aí, o reconhecimento de um multinível da existência gera uma desordem, uma instabilidade, badernistas, baderneiros, balbúrdia e tal. E a intromissão do Estado nessas crises gera mais problema. A estratégia da média da esquerda, as médias das análises dos intelectuais de esquerda no mundo, né? Você está falando dos Estados Unidos, mas a gente pode pensar no Brasil também, passou a ser denunciar esse oportunismo populista e violento da extrema-direita, demonstrando que ele é afrontivo às conquistas institucionais da democracia e aposta, por sua vez, em discursos identitários, em discursos ligados a gênero, raça, orientação sexual e tal, e de valorização do social. Que esses discursos identitários, ou a reivindicação pela valorização do social, pudessem ser uma resistência satisfatória, suficiente, em prol de trabalhadores, em prol de todas as pessoas que sofrem na carne com esses elementos aí autoritários. Então, para a autora, essa narrativa é mais ou menos no senso comum da esquerda, pelo menos, segundo ela, desde a eleição de Trump, né, que nós sabemos, nos Estados Unidos da América, ele acaba ditando muito a regra, a pauta da discussão política, pelo menos no mundo ocidental. Né? No Brasil, por exemplo, após as eleições de Trump, muitas articulações políticas se colocaram no sentido de que o Brasil deveria meio copiar os Estados Unidos em termos de uma política migratória, por exemplo, que é um tema muito caro a mim, uma política migratória muito mais recrudecionista, toda uma dinâmica assim, demonização do social, enfim, sabemos. Então, a Wendy Brown, na introdução, vai dizer, ela não está querendo dizer que todas essas investidas comuns da esquerda elas são totalmente erradas, mas ela diz assim, falta alguma coisa. Dá para ir mais longe na análise, pelo menos do ponto de vista teórico, filosófico, político. Então, para ela, por que ela aponta que essas investidas naturais da esquerda média não são satisfatórias, né, suficientes para demonstrar como se articulou esse alinhamento entre neoliberalismo e conservadorismo autoritário durante essa trajetória aí, falando dos anos 80, 90, 2000, mas fundamentalmente mais intensificado na última década. Para ela, isso ocorreu porque eles não perceberam que os ideais da racionalidade neoliberal não são fenômenos complementares ou totalmente desalinhados desse conservadorismo autoritário. Então, o ponto dela, né, insistindo aqui, eles podem servir como sustentáculo teórico, porque as narrativas da esquerda média ela não registra as forças que sobredeterminam a forma radicalmente antidemocrática da rebelião e assim tende a alinhá-la aos fascismos de outrora. Isso vai achar um problema, tá, pessoal? Bem comum. Estamos vivendo o fascismo. Estamos nos anos 20 lá na Itália nazista. Está dizendo que não é por aí. Esse é um erro da esquerda, assim, tentar analisar com as lentes de ontem, ou pelo menos não é totalmente verdadeira, né? Essa análise. Temos neofascismos, mas eles têm que ser analisados. Alinhar os fascismos de outrora não é tão por aí, né? Tem outros elementos. Não considera a demonização do social e do político por parte
do modo de governar. Governamentalidade é um termo do Michel Foucault, né? Governo e mentalidade de governo. Mentalidade de governo economicista. Isso que significa governamentalidade. Nem a valorização da moralidade tradicional e aos mercados como seus substitutos. Não reconhece a desintegração da sociedade, o descrédito do bem público pela racionalidade neoliberal. Acho que faltou aqui. Deixa eu ver. Depois eu confiro. Eu botei em Word aqui para eu mexendo. A semear o terreno dos chamados tribalismos que emergiram como identidades e forças políticas em anos recentes. Essa análise da esquerda não explica como o ataque à igualdade, combinado com a mobilização dos valores tradicionais, pôde aumentar o fogo e legitimar racismos dos legados coloniais escravagistas, ou ainda o caráter de nunca vá suavemente adentro, né? Tem uma nota de rodapé sobre isso, até no texto, da superordenação masculina. Não capta o niilismo, né? Niilismo significa descrença. O último capítulo é sobre niilismo, né? O último capítulo do livro é uma parte mais filosófica do livro, que é todo o neoliberalismo produz uma descrença total em relação a tudo, que desafia a verdade e transforma a moralidade tradicional em arma de batalha política. Não identifica como os ataques à democracia constitucional, igualdade racial, gênero, educação pública foram levados em nome da liberdade e da moralidade. Então, nós atacamos a democracia, tudo isso aí, processo de desdemocratização, como ela chama, em nome da liberdade, em nome da moral. Então, diante disso, o livro pretende demonstrar como a teoria neoliberal preparou o terreno, né, facilitou, mobilizou e legitimou forças antidemocráticas na segunda década do século XXI. Não no sentido de sustentar que toda a insurgência da extrema-direita do contexto político atual deva ser reduzida ao neoliberalismo. Não querendo dizer assim que dá para criar uma senha, né? Dá para reduzir tudo que a gente vê é neoliberalismo. Mas aqui é um ponto que eu acho bem importante que ela reitera na obra dela. Mas o ponto dela é que essa racionalidade neoliberal, voltando, né, naturalização da concorrência, o universo como um grande campo de caça, cada um por si, cada vez menos Estado, vire-se. Essa força neoliberal, nada passa desapercebido pela racionalidade neoliberal. Esse é o ponto dela. Então, o ponto dela é dizer, então, que os ataques à democracia podem não ser reduzidos totalmente ao neoliberalismo, mas o neoliberalismo ele tende a ocupar todos os espaços disponíveis. Ele está presente nas legislações, na cultura política, né, e na subjetividade política. Né? Legislações que falam cada vez mais em privatizações, legislações que falam cada vez mais em recrudescimento de direitos trabalhistas, cultura política cada vez mais nesse sentido que a gente fala tanto, e quem me conhece um pouco melhor sabe o quão crítico eu sou ao discurso da empreendedocracia, né? O empreendedorismo para lá e para cá, todo esse universo, assim, todos aí os livros de autoajuda empresarial dizem todos a mesma coisa. Então, a cultura política, a subjetividade política. Eu sou um capital humano que tem que me ver como uma empresa, ou seja, gerenciar a minha forma de vida o tempo inteiro. Nós estamos assim sempre a cultura política, a subjetividade política é sempre pensar que tudo que acontece em termos políticos sociais de falta de êxito, a culpa é de cada um, né, que gera aí um adoecimento psíquico que nós vamos ver mais no final do semestre. A culpa é nossa. Aquilo que eu sempre falo, já tratei aqui, quem me conhece já me viu falando isso, para mim representa muito bem aquele filme lá, Em Busca da Felicidade. O filme todo mundo acha lindo, mas aquele filme subjaz por trás daquela narrativa a ideia muito concentrada de que aquele lá, o Will Smith, lá o pai que comeu o pão que já amassou, ele conseguiu aquilo, teve lugar ao sol, e se você não conseguir, a culpa é sua. Sempre vai ter um espaço para um Silvio Santos, né? Sempre vai ter um exemplo do cara que veio do nada. Alguém comentou? Não? Portanto, compreender a situação atual demanda investigar o neoliberalismo não apenas a partir da vastidão de seus impactos econômicos, aqui, então, estou demorando aqui mais, reafirmando esses pontos, mas também na produção de uma cultura política e subjetividade relacional, nas relações humanas, cooptada pelos pressupostos do neoliberalismo, que se legitimam pela narrativa econômica, mas que transitam e se dissipam para horizontes para bem além da narrativa econômica, mesmo que em nome dela,
Então, nós pregamos moralismos, nós pregamos discursos de ódio, são pregados muitas vezes, em nome da liberdade. Né? Deixa eu ver o que foi comentado aqui. Ok. Opa. Ao estruturar a argumentação, Brown analisa aqui um ponto mais teórico. Né? As ideias centrais do pensamento neoliberal começam a se difundir de forma mais intensa nas reuniões da chamada Sociedade Montpellerin, lá em 1947, que aí começam esses autores, chamados intelectuais do neoliberalismo, a aprofundar a temática, mas o termo neoliberalismo, ele foi articulado no chamado colóquio Walter Lippmann, lá no final dos anos 30, ou seja, na antessala da Segunda Guerra Mundial, que essa discussão lá no colóquio Walter Lippmann e depois nas articulações da ideia, é que eles queriam, em linhas gerais, que a ideia do neoliberalismo é reprogramar o liberalismo. Essa é uma ideia do Michel Foucault, né, famoso. Reprogramar o liberalismo no sentido, o liberalismo, nessas políticas de bem-estar social, eles dão muito espaço, o liberalismo social, ele acabou dando muito espaço, a democracia liberal dá muito espaço para reivindicações em nome de igualdade, e lá que demandam, que geram mais custo para o Estado e que geram mais instabilidade social. Né? Quanto mais o Estado acaba se colocando na posição de assegurar direitos sociais, ele acaba trazendo mais problemas do que ele gostaria de resolver. Essa é a ideia geral. A ideia geral da dinâmica neoliberal é, fundamentalmente, reprogramar o liberalismo no interesse de mostrar, apresentar limites à democracia. A democracia é ruim, temos que limitar a democracia. Esse é o ponto dos autores. Né? Acabou se produzindo essa governamentalidade, essa mentalidade de governo, né? No ímpeto maior de tratar princípios de mercado como princípios de governo, onde o próprio governo é reformatado para servir aos mercados. Né? Isso é bem comum, a gente diz, escuta hoje em dia, né? Não, nós precisamos fazer reformas trabalhistas, desmantelamento de dinâmicas ABC, porque os empresários estão para vir. Os empresários, eles precisam disso, o mercado está instável, insatisfeito, o mercado, então o nosso governo é fundamentalmente alinhar todas as estratégias de ação ao mercado sobre essa suposta vinda aí dos empresários. Né? E é claro, né, pessoal, no primeiro dia a gente comentaram, não lembro quem foi que comentou aqui, é claro, assim, que não é numa dinâmica de se pensar que os empresários são maus, que a classe empresária é mau. Talvez a gente pudesse discutir o papel dos grandes oligopólios como problemático nesse sentido, fundamentalmente os bancos, né? Mais os bancos. Mas agora o Brasil tem muito mais pequenos empresários, pequenos e médios empresários, do que grandes empresários, assim, grandes multinacionais, né? Então, nesse sentido, é que as políticas de mercado do Brasil, elas tendem a não ter, não só no Brasil, mas tendem a não ter a atenção necessária de facilitação desses pequenos e médios empresários. Então, as políticas de mercado, elas favorecem o mercado como um todo. E, na prática, acontece o quê? Os maiores engolindo os menores. Então, é isso que acaba acontecendo. Fora o fato da financiarização do capitalismo, que eu coloquei, né, no primeiro encontro. Né? Hoje em dia, a dimensão bancária e acionista, né, o capitalismo financeiro, ele tem muito mais espaço do que essas dinâmicas assim de uma ampliação dos mercados, uma ampliação da indústria. Nós tivemos aí uma desindustrialização tamanha no Brasil, e não só no Brasil. Né? Então, é um pouco por aí. Então, ela se vale bastante do Foucault, né, que o neoliberalismo também reprogramou subjetividades. Além dessa mentalidade de ocupar os governos, ela ocupou as nossas mentalidades também. Nós nos vemos como empresa. Essa ideia de empresário de si mesmo, que é uma terminologia do Foucault, né? No Homem Empresa, aquela revista Você S.A. demonstra bem isso. Né? Quando nós temos dimensões de empreender e nós temos aí competitividade em termos de mercado e tal, todo sentido aí que afeta nossas subjetividades também. Então, nos transforma em competidores em busca de satisfação de necessidades que são alinhados aí a essa ideia quase que totalmente mencionada ao consumo, o sucesso tem relação com isso e tal. Tentando
essa ideia de capital humano, né? Estamos a aprimorar o capital humano porque nós não somos tão assim o que nós pensamos, nós somos muito mais a nossa capacidade econômica, né? Mesmo diante dessa construção teórica, tinha interesse de questionar os problemas da democracia, a artilharia dos intelectuais neoliberais originais não visava produzir um cenário minimamente semelhante ao nosso. Isso fica claro no decorrer da obra, né? As construções na época, lá nos anos 40, 50, até mesmo nos anos 80, os que sobreviveram até lá, não tem uma relação entusiasmada com essa dimensão autoritária e nacionalista, todo esse discurso aí reacionário de ódio que nós vemos, né? O que ela vai querer sustentar, já adiantando aqui para vocês, é que o que os neoliberais queriam eram sociedades domesticadas por uma moral tradicional, mas, assim, valendo-se dos valores da moral cristã, por exemplo, mas não envolvidos num revanchismo de ódio, né? E sim uma sociedade um pouco mais homogênea nesse sentido, né? Então, era isso que almejavam, em tese, os teóricos do neoliberalismo. Deixa eu tirar aqui isso aqui para já ir corrigindo. Eles não estavam sustentando esse fascismo que a gente vê, essa manipulação total da política por parte de grandes oligopólios, não pensava nessa ideia desse bando de pessoas aí que tem muito orgulho de tirar do armário o seu ódio. Então, essa ideia é que a democracia, o neoliberalismo tem essa dimensão Frankenstein, assim, tem uma dimensão multifacetada. O livro, então, não sugere que a teoria original do neoliberalismo quis criar essa conjuntura que a gente viu hoje, né? Não que eles eram todos fascistas e que agora estavam já propondo isso na origem. Tanto que eles não dá para alinhar essa proposta neoliberal ao que nós vemos hoje em dia, porque se fosse tão claro assim, já teriam rios de tintas dizendo sobre isso. É meio sutil a construção. Por isso que o livro é difícil. O autoritarismo de hoje, segundo ela, é algo mais ou menos inédito, não é? Por isso que ela acha que é um pouco pueril aquilo que eu coloquei antes, de tentar articular, dizer que nós vivemos o fascismo, nós estamos entrando na ditadura militar novamente. Então, é uma análise assim, pode ser articulada por um lado, mas ela não não existe uma novidade em alguma medida. Então, então ela discorda dessa esquerda média, e também ela discorda totalmente de como a direita média se auto-identifica, né? Como em nome da liberdade, da moral e tal, como salvaguardadora do mundo. Então, a autora ainda deixa claro que a obra ela tem um objetivo de revisar os estudos dela mesma anteriores, né? E foca em como as formulações neoliberais da liberdade inspiram e legitimam a extrema-direita e como a direita mobiliza um discurso de liberdade para justificar a exclusão e violação de direitos, né? Em nome da hegemonia branca, masculina e tal. O neoliberalismo, especialmente o de Friedrich Hayek, que é um autor, é um dos principais. Não sei se alguém já leu alguma coisa dele, já ouviu falar dele. Então, Friedrich Hayek é mais ou menos o queridinho dos neoliberais, todos esses caras aí, Rodrigo Constantino, Kim Kataguiri, esses caras assim que são a estridência desse discurso, eles são assim, se dizem estudiosos do Friedrich Hayek. Então nasceu, o projeto do neoliberalismo, especialmente desse cara aí, nasceu como um projeto político-moral que é contrário a toda a dinâmica de estado de bem-estar social dentro do âmbito das atuações dos estados, e também atuou em prol do favorecimento de hierarquias tradicionais, né? Da moral tradicional. E as suas metamorfoses do neoliberalismo acabaram por restringir radicalmente o alcance do poder político democrático, ilustrando-se como uma forma enfurecida de governo da maioria. Para eles, então, a democracia é o governo da maioria. E se é o governo da maioria, não necessariamente essa maioria sabe bem da economia.
e não necessariamente essa maioria, ela lida bem com a ideia de liberdade. Então, é possível aquela clássica ideia lá desde Tocqueville, desde muitos autores que teorizaram a democracia, de dizer que a democracia acaba se tornando a tirania da maioria. Então, o problema está na democracia, excesso de democracia é um problema. Então, além de intensificar essa descrença, né, o niilismo, o fatalismo e esse ressentimento rancoroso dessas pessoas que a gente vê tamanhamente aí, que estavam adormecidas, talvez um tempo atrás, e hoje em dia têm orgulho de demonstrar esse ódio todo que nós vimos. A intensidade de tamanhos elementos visualizáveis hoje em dia geram algo radicalmente diverso daquilo que o neoliberalismo pregava. Em tese, o neoliberalismo produziu um monstro que os fundadores não gostariam muito, abominariam, citando ela diretamente. Não há uma definição unívoca capaz de estabelecer de forma peremptória, de forma decisiva, decidida, o que vem a ser o neoliberalismo. Então, nós podemos pensar dentro dos teóricos, das pessoas, nós temos os teóricos do neoliberalismo, ou seja, aqueles que se valeram, olha, nós queremos reprogramar o liberalismo, tornando ele novo, no sentido, fundamentalmente, como eu já coloquei, já foi colocado aqui, de limitar a democracia, porque a democracia gera problemas, a democracia gera muitas tarefas para o Estado, e o Estado não consegue dar conta, tende à burocracia, a democracia pode se tornar uma tirania da maioria, quando o Estado acaba tendo que trazer tamanhos elementos sociais em nome da ideia de justiça e de bem comum, de sociedade, que nós vamos ver, que são pontos, por mais para os autores, para alguns, principalmente o Hayek, esse ímpeto das democracias terem que garantir o social, acabam, além de gerando cada vez mais demanda, quanto mais o Estado dá, mais as pessoas querem, acabam os Estados se valendo em nome de uma ideia de bem, né? Eu sei o que é a justiça, eu sei o que é o bem, acabam tendendo a impor essa ideia de justiça aos demais, e por isso que, fundamentalmente, o Hayek, mas e outros também, não é só para pegar nele, ele tenta sustentar que um governo social, se valendo de uma ideia de justiça, do que é o bem comum, que é uma abstração, acaba se legitimando dessa ideia de bem comum para ser cada vez mais impositivo. Cada vez mais, olha, em nome do bem comum eu faço isso, faço aquilo, e por isso que eles vão dizer que as dinâmicas sociais, isso é bem importante no livro, né? As dinâmicas sociais tendem a levar a um totalitarismo. Quanto mais nós legitimamos o Estado a ser o garantidor de elementos sociais, mais ele vai reforçar o seu poder e mais, teoricamente, ele mais facilmente ele vai se tornar um Estado totalitário. Né? Podemos pensar aí no exemplo, sei lá, do stalinismo. Né? O stalinismo que, em nome do bem, em nome da justiça, eu sei o que é o justo, eu sei o que é o bem, então eu, Estado, detenho os meios de produção, garanto educação e saúde, mas como eu não sou uma sociedade de mercado, segundo eles, eu não vou ter o crescimento, né? As economias não capitalistas tendem a ter uma estagnação, Cuba, Venezuela e tal. Logo, para se manter no poder, o Estado social tende a se tornar totalitário. Professor, mas está pegando o exemplo do stalinismo, que é bem visível. Sim, mas eles vão dizer que qualquer social-democracia, pegar os exemplos de uma economia de mercado mais bem sucedida em termos de social-democracia, nos países escandinavos, Dinamarca, Suécia, sei lá, que se colocam nessa dimensão de, bom, tudo bem, o mercado é livre, mas eu vou garantir saúde e educação boa, de qualidade, pública e tal. Mesmo assim, na social-democracia, ela tende a totalitarismo, certo? Deixa eu ver o que foi comentado aqui no chat. Esse casamento entre liberalismo econômico e autoritarismo é algo que o Brasil já conheceu. Por aí, né? Nós vemos bem, o ponto que ela está querendo dizer é que um não pegou carona do outro. Os suportes teóricos do liberalismo, do neoliberalismo, né? Porque ela é bem importante diferenciar. O liberalismo não é alvo desse ataque de críticas. Ótimo uma pessoa ser verdadeiramente liberal. Liberalismo que é o Estado não intervindo na economia.
O problema é que o neoliberalismo ele incentiva a concorrência, incentiva essa guerra de todos contra todos, e o liberalismo econômico original, lá do século XVIII, XIX e tal, do século XX, não pregava o Estado, guerra de todos contra todos. Por isso que eu falei lá no início, no nosso primeiro encontro, nós temos... De onde vêm as ideias de esquerda e direita, pessoal? Do liberalismo. Na Revolução Francesa, nós temos isso lá. Os jacobinos, alinhados aí, querendo uma Revolução Francesa mais intensificada, reforma agrária, sentaram à esquerda. Os girondinos, que eram mais alinhados, assim, uma revolução mais moderada, não vamos romper com o reinado Luís XVI, não vamos quebrar os pratos com a igreja, mas ambos eram liberais e ambos eram burgueses. Então, a ideia é nesse sentido, né? De ter esse cuidado, né? O neoliberalismo é uma tentativa de reprogramação desse liberalismo que tinha bases importantes, que queria livrar o mundo do absolutismo. Então, nesse sentido, esse neoliberalismo, essas propostas neoliberais, né? O Paulo Guedes, no Brasil, ministro da Economia, ele foi um aluno da Escola de Chicago, nos Estados Unidos, de um dos grandes pais do neoliberalismo, chamado Milton Friedman, que ela trabalha no texto. Então, essa ideia aí, ela vai tentar articular ao longo do texto como esse liberalismo econômico, esse neoliberalismo econômico, já está associado, como o Rafael bem disse, ao autoritarismo. Então, a intenção dela, o grande diferencial do livro dela é tentar mostrar isso. Tem muitos teóricos. Ó. Os caras lá pensavam dessa forma, traziam dessa forma, e as análises sobre neoliberalismo acabam ficando muito centradas nessa questão empresarial, dessa narrativa empresarial e tal. Então, isso que nós vimos hoje, suficientemente aí para introdução, né? Conseguimos analisar em termos introdutórios esses pontos. Podemos ficar mais uns minutinhos aqui para ver se vocês querem comentar algo que não ficou muito claro, porque agora, assim, munidos talvez aí dessa introdução e desse primeiro capítulo que eu trouxe para vocês aqui de forma resumida, dá para entrar no texto, dá para, de repente, ler o resumo, entender linhas gerais e ir para o texto, ou ir para o texto, depois ir para o resumo, ou ler a introdução novamente para tentar ver aí como se dá essa articulação. Né? Então, semana que vem a gente vai focar nesse primeiro capítulo e eu vou tentar terminar fazendo um apanhado geral do restante da obra que a gente não vai analisar, porque a gente vai ter aí um encontro com a Verônica lá, mas suficiente para aqueles que têm interesse no tema já estarem instigados para tentar ir além da obra, né? Ir a fundo na obra. E aí, algum comentário, pessoal? O que vocês acharam? Alguma coisa que não ficou muito clara? Alguém que tentou ler o texto? Um texto não é muito simples, né? Demanda elementos ligados à linguagem, né? Governamentalidade, niilismo, libertarianismo, o próprio neoliberalismo, que é um termo que não é tão palpável. Por isso que ela diz que existem neoliberalismos. Ela vai mostrar lá no livro que lá o Milton Friedman, o Friedrich Hayek, os ordoliberais, eles tinham diferenças entre eles, mas fundamentalmente o objetivo central deles é desmantelar a democracia, né? Fragilizar a democracia, porque a democracia é o problema. Então aí nós vamos ver lá nos discursos lá da Margaret Thatcher, coisas que são reproduzidas hoje em dia, o problema é o Estado, não pergunte o que você pode fazer pelo país, o que o país pode fazer por vocês, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Totalmente essa ideia, assim, de tipo, o Estado cada vez menor é melhor. Obrigado, queridos. Valeu, Rafael, Emily. Isso aí. Eu li a introdução só, achei bem parecido com o artigo que a gente leu da outra vez. Uhum. Tem a ver. Eu achei bem parecido, assim, a crítica intensiva que ela faz no neoliberalismo com extrema-direita. Isso tem muito a ver, vai ficar mais claro depois em seguida, né? Porque aquele texto que nós vimos no nosso primeiro encontro, ela vai mostrar. O primeiro capítulo mostra bem isso. Olha, a democracia nasce na Grécia e depois ela, na modernidade, século XVIII, pós-Revolução Francesa e Americana, falou em democracia, vem a ideia de igualdade. Né? Seja lá na democracia ateniense, seja na democracia moderna. E aí, como aquele texto lá, o primeiro texto que nós vimos, ela coloca também no sentido de que a democracia, esse discurso antidemocrático,
tenta desconectar totalmente a ideia de democracia e associá-lo à ideia de liberdade, mas não coloca naquela dimensão que, para ser livre, eu tenho que ter o que comer, né? Para ser livre, eu tenho que ter educação. Para ser livre, eu tenho que ter saúde. Senão eu não consigo ser livre. Então, por isso tem bastante a ver, sim, com aquele primeiro texto, que o amuleto da discussão sobre democracia ou sobre desdemocratização, né, mostra... Mas tu acha mesmo que a democracia é um problema? Não, eu acho que não. Claro que não, né? Acho que não... É o que eles tentam dizer, né? A democracia é um problema porque ela abre espaços para cada vez mais reivindicações por parte de um Estado que não vai conseguir dar. Então, vai gerar uma sociedade lá nos anos 60, que tinha lá movimento Black Power, todo gênero e tal, porque o Estado tentava ser mais igualitário. Logo, ele acaba se tornando ingovernável, segundo eles. E a agenda econômica, ela deve ser, então, nós vamos ver, né, que o Estado, quando ele é provedor, ele dá, enfim, saúde, educação, etc., ele vai acabar tendendo ao totalitarismo. E é engraçado que esse Friedrich Hayek é interessante, porque ele diz assim, o Estado social tende ao totalitarismo. Mas ele aplaudiu, ele viveu até os anos 80, ganhou o Prêmio Nobel da Economia e tal, mas ele viveu e quando Pinochet assumiu o poder no Chile, ele visitou o Pinochet e tentou implementar, elogiou o governo Pinochet. Então, ele foi assim, engraçado que ele diz que a democracia igualitária leva ao totalitarismo. Mas o liberalismo autoritário está ok, porque ele vai dizer assim, como ele reduz a liberdade ao espaço de relações assim mais fora da política, sabe? Liberdade para ele é a liberdade de se eu vou comprar uma Pepsi ou uma Coca-Cola. Liberdade para ele é diferenciar se eu vou comprar uma Heineken ou uma Corona. Liberdade para ele são os elementos mais assim. Mas não é uma liberdade tão relacionada à economia, talvez, para ele. É isso. É a economicização da ideia de liberdade. Liberdade para ele é isso. Então, ele quer dizer que as pessoas... Fala, querida. Não, eu acho isso mesmo, concordo plenamente. Acho que é a ideia de que tudo que a gente se relaciona, sente e produz não, né? Mas que a gente divide é convertido em valor, né? É algo econômico. Isso, acho muito bom, assim, essa explicação, porque é bem isso, assim, é o que eu sinto analisando o discurso dos neoliberais atualmente, assim. Sim, de que todas as relações, tudo é comercializado e comercializável, né? Se a gente for dizer assim, o governo... Eu acho que até que Pode falar. Desculpa. É que eu acho que até a política, né, assim, é para ser relacionada à economia, né? Então, exatamente por isso que, enfim. Sim. Não, a política tem uma relação com a economia, né? A questão é que a política virou por economia. E as relações humanas viraram por economia. Então, isso que eu estava falando ali, que a Emily colocou bem também, é essa ideia assim, olha, tentar as demonstrações assim, olha, elementos que ligam assim, o governo vai lá e ele é criticado, ele é chamado de fascista, então a Polícia Federal vai lá e faz uma investigação contra a pessoa, a Felipe Neto. Ou então a questão ligada a toda uma atuação ligado a um aparelhamento, assim, uma articulação meio familiar, assim, das relações, assim, proteção da família, os aparatos estatais, todas essas dimensões nos discursos que envolvem aí, tem uns que as minorias que se acomodem às maiorias, refugiados são a escória do mundo. Quando se vai se colocar isso como instâncias antidemocráticas, geralmente as pessoas dizem que não, o problema não é esse. Uma liberdade para mim é ir no mercado comprar o que eu quiser, e aí também eu ter eu poder empreender. Então a liberdade é toda alinhada a essa ideia, e todas as reivindicações que envolvem pautas, gênero, raça, etc., são mimimi. Então não tem nada a ver, não é um problema, não há nenhum problema, isso não é liberdade, entende? E liberdade é se adaptar a uma dimensão que a obra vai sustentar depois também, né? Se adaptar a uma moral tradicional que é legitimada, eles vão dizer isso, a Wendy Brown vai dizer isso, é legitimada. Ela vai dizer o seguinte, mais ou menos, daqui para frente, que as pessoas seguem o tradicionalismo, a moral tradicional,
Não porque foram impostas, mas porque são séculos e séculos e séculos e mais séculos de se construindo ela, que existe uma, digamos assim, uma voluntariedade nisso, né? Então, não há uma imposição dos valores tradicionais, eles são aceitos. Então, o que contracina eles é o que não é liberdade. Então, uma orientação sexual diversa e heteronormativa, isso não é liberdade, isso é demonizado. Então, a reivindicação de liberdades políticas não entra na pauta dos neoliberais, porque para eles a liberdade é econômica e ponto. Isso aí, essa síntese que a Emily fez também. Certo, Eu pessoal? achei muito. Fala, Oi. pode falar. Não, eu achei muito interessante o texto, assim, no sentido que ela esmiuça o cenário atual e desconstrói diversos conceitos que a gente tem sobre o cenário atual, assim, por exemplo, a comparação ao fascismo, nesse sentido, assim, eu acho que na medida que a gente desconstrói isso e analisa mais analiticamente, a gente pode pensar também em outros caminhos para criticar isso e combater isso bem no sentido que o professor falou no último encontro, de melhorar os nossos argumentos e de pensar, né, por exemplo, a gente compartilha várias coisas no Instagram, às vezes, sobre ódio e tudo mais, na nossa bolha, que pensa igual a gente. Então, parece que o que a gente faz hoje não é tão eficaz para combater isso e para se pensar isso, né? Então, parece que o texto dela abre novos caminhos, né, para a gente se pensar o que fazer, assim, a respeito disso. Isso. Esse é o ponto dela. Ela não tem muitas propostas, né? Ela analisa o cenário. Né? Mas é importante que tu falou, por exemplo, experimentem vocês falarem com amigos, a média da esquerda, né? Que comparar o governo Bolsonaro à ditadura militar, ela é uma análise oca. Ou nós estamos na iminência do fascismo, estamos nos anos 20 e 30, tentem falar sobre isso, vão ser alvejados pela média da esquerda. Como assim? Tu não concorda? É um bate-bumba assim, que é um pouco infrutífero. Não acho, assim como ela também diz, que seja totalmente dissociável a ideia do fascismo de ontem. Mas também essa constatação automática assim, é bem problemática. Né? Por exemplo, lá nas eleições, quando estavam acontecendo as eleições de 2018, o discurso o Brasil vai amanhecer na ditadura militar na manhã. Tipo, parece uma coisa mais extrema, né, de se falar. Sabe? Existem Não elementos necessariamente que vai visíveis ser. com o militarismo, né? Todo apoio, aplauso a torturadores, nós sabemos disso, né? Mas eu me lembro assim que naquela época eu ficava assim chocado assim como as campanhas políticas de esquerda batiam um bumbo nessa tecla, né? Que era para pegar para militante, né? Porque ou as pessoas gerais já concordavam com aquilo, ou ela, mesmo que seja uma análise assim meio assim, parece que rosa, né? Não, o Brasil amanheceremos amanhã em 1964. Sério? Porque é que nem pra mim lembra muito daquela análise que tu falou na primeira aula de que, por exemplo, que a gente o pessoal de direita relaciona o pessoal de esquerda comunista e aí depois de esquerda relaciona o pessoal de direita fascista. É muito extremo, sabe? Então não é necessariamente isso. As pessoas não têm um argumento diferenciado daquilo. Sim. Tem gente da esquerda que é comunista? Tem. Tem gente da direita que é fascista? Tem, mas é muito mais a minoria do que a regra, né? Mas, assim, Professor. a ideia que nós vemos, assim, milhares e milhares de fascistas, enfim, no mundo, tem que ter... assim como mesmo na Itália fascista e na Alemanha nazista, a articulação das sociedades em relação àqueles regimes não foi como talvez possa imaginar. As pessoas, claro que teve uma adesão maciça, mas uma série de fatores e elementos que ligam aí uma série de questões. Não dá para dizer que todos os italianos eram fascistas, todos os alemães eram nazistas, no sentido genuíno da ideia. Né? Muito generalizado. Assim como o Brasil, todos os eleitores brasileiros que elegeram fulano são fascistas ou beltrano são comunistas, então é uma análise muito simplificatória da discussão. Né? Eu acho que isso que enfraquece a discussão política brasileira,
pegar e, tipo, simplificar um lado e tornar isso só aquilo e não ter um discurso bem embasado de informação. Pegar e classificar todo o esquerdista de comunista, e todo, como tu falou, e todo o pessoal de direita como fascista, enfraquece muito a questão política, porque aí a gente só fala de dois extremos que não vão contribuir para o que a gente está vivendo agora. Então, acho que trazer essas informações mais, tipo, o que esse candidato preza? Tentar explicar para a população que ela tem que tentar achar um candidato que mais represente ela. Tipo, pegar o que ele defende, não só classificar, esse é fascista e esse é comunista, vai acabar com o país. Eu acho que é aí que a política brasileira peca e fica essa confusão toda de discurso de ódio de um lado para o outro. Parece um jogo de tênis, fica jogando a bolinha para um lado para o outro. Sim. E vocês vão ver aqui que essa análise dela é mais sofisticada, né? Ela vai dizer assim, olha, melhor pegar como nós vivemos uma dinâmica neoliberal que ocupa todos os espaços, segundo ela, essas bases economicistas, é melhor procurar dentro dessas bases economicistas os espaços autoritários, de autoritarismo e de conservadorismo, do que pegar lá de tentar associar o mundo atual como lá o Mussolini e tal. Então, por isso que essa obra eu acho bem interessante, né? Ela tenta mostrar isso, olha... Professor. Oi. Com licença, deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente, inclusive, a gente pode fazer uma análise assim que o Brasil, em cima dessa questão do autoritarismo, cresce. Mais ou menos como se algumas instituições que mantêm a democracia estivessem sendo minadas, né? Nesses últimos tempos. Não exatamente há um rompimento com a democracia, a gente vê sinais disso, né? Mas a gente pode analisar o relatório de variações democráticas do Instituto Gotemburgo, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, né, onde o Brasil é o 4º país que mais se afastou da democracia em 2020. Né? Só que isso, eu acho também, assim como o senhor vem retratando na fala em cima da obra da autora citada, não me lembro o primeiro nome dela, é Brown, né? O Wendy Brown, E o Annie Brown. Então, o Brasil, no caso, eu acho que retrata mais ou menos uma onda global, né? A gente tem aí que mais ou menos em torno de 48% da população mundial vivia sob regimes considerados não democráticos em 2010, e em 2020, esse percentual da população mundial vivendo sob regimes não democráticos seria em torno de 68%, né? Que é mais ou menos algo que a gente vivia lá no início dos anos 90. Então, eu acho assim que, na verdade, o que o Brasil reflete é algo internacional, é uma dinâmica internacional de questionamento em cima das instituições democráticas, eu acho, né? Sem esse dúvida. Casamento entre liberalismo, que hoje se reveste de neoliberalismo, e regimes não democráticos, é uma tendência histórica que é a imposição da maioria, na verdade. Acho que a gente pode fazer essa análise pelo aspecto antropológico, assim, de uma forma bem fácil, né, professor? Sim, sem dúvida. Não querendo me estender demais aí em cima da... Mas essa análise, até se quiser, eu posso postar a reportagem que fala sobre esse assunto que eu coloquei. Sim, Rafael, a gente tem, inclusive, um grupo no WhatsApp, né? Eu vou te mandar pelo WhatsApp aqui o convite, tá? Aí tu manda para nós lá, de repente. Tem um grupo lá no WhatsApp que facilita a nossa comunicação. Deixa eu achar aqui e já fazer isso. Eu já achei o link já, professor, não precisa se preocupar. Eu tá. Entrei no grupo já. Joia. Manda para nós lá, então. Tá, pessoal, então eu tenho que Pode sair. deixar que eu vou mandar. Tem que ir, que eu tenho uma reunião daqui a pouquinho. Ótimo nosso encontro hoje, hein? Foi bem legal mesmo. Que bacana. Isso aí, então, tentem dar uma lida lá no primeiro capítulo, e na introdução também. E aí, acho que, lendo a introdução, ali o meu resumo, acho que já vai dar para a gente aprofundar um pouco mais aí a discussão semana que vem. Certo, pessoal? Muito legal. Certo, valeu, professor. Muito boa. Muito Obrigado. boa. Muito obrigada. Bom resto de semana para vocês. Até mais.